Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Começando mais um Evangelho do Fonte Viva, o livro ditado pelo Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. O capítulo de hoje é o Acordar e Erguer-se, capítulo 66. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Carta de Paulo para Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga inutilmente para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Nesse trecho, ele nos chama a acordarmos para a nossa real função, a nossa real necessidade de estarmos aqui para evoluirmos, para despertarmos para a verdadeira luz, para o verdadeiro Evangelho de Jesus, para o nossa evolução, nosso crescimento espiritual. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Quantos que passam uma existência toda, vivem uma eternidade aí numa caminhada e não têm esse despertar, esse reconhecer qual é o nosso papel fundamental aqui na Terra, de nós estarmos aqui para evoluirmos, para crescermos e com isso estarmos tentando de alguma maneira ajudar a coletividade, o próximo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, eles não se lembram do pequenino dever de contribuir para a prosperidade comum, porque é muito fácil a gente quando nasce. Se nós tivemos algum compromisso lá do outro lado e nos comprometermos a tentar refazer essa passagem, corrigir nossos erros, evoluir como seres humanos, como espíritos de luz, chega aqui, a gente fica tão entorpecido pela nossa carne, pela nossa vivência material, que a gente não se lembra o que nós prometemos, o que nós nos comprometemos a fazer diferente aqui quando a gente voltasse ao planeta Terra. E aí vão vindo as belezas, as diversidades, né, do nosso caminhar, e a gente muitas vezes nós esquecemos que estamos aqui para fazer a diferença, para sermos melhores do que fomos ontem, para que a gente faça essa diferença. Mas, em primeiro lugar, nós deveríamos estar despertados. Na primeira coisa, nós temos que ter o despertar, o querer enxergar o que talvez a gente não consiga enxergar um palmo à nossa frente. De maneira geral, o que ele nos coloca? Que as pessoas, né, que nós nos assemelhamos a mortos que estão preciosamente adornados. É como se nós estivéssemos vivendo aqui, mas morto, não vivendo a verdadeira realidade da nossa encarnação. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor, naquele êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Então ele fala que existem pessoas que elas acordam. Em determinado momento elas têm esse despertar, esse querer entender o porquê de nós estarmos aqui e o que nós estamos fazendo. Só que só o despertar também não é suficiente. Existem muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade, quer dizer, do não fazer nada. Então, ele nos chama que é precioso que os corações que já estão despertados, aqueles corações que já estão despertos, que eles se ergam para a vida,
se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Se a gente parar para pensar, os evangelhos, principalmente esses do Fonte Viva, eles vão nos trazendo um chamamento, um despertar da nossa real função, do nosso real obrigação, vamos dizer, do que nós deveríamos fazer aqui na Terra. O que nós estamos fazendo? Nos dá esse chacoalhão, esse desvendar do escuro, né? Só que, a partir do momento que eu tenho esse despertar, eu começo a enxergar a minha verdadeira realidade, eu tenho que fazer o quê? Arregaçar as mangas e fazer a diferença, ir ao trabalho. Porque nós estamos aqui para um ajudar o outro, para que a gente seja a luz, a candeia do nosso próximo, de quem está na nossa caminhada. Então ele nos pede o quê? Que a gente se esforcemos-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos. Então joga a responsabilidade para nós, para que, se nós temos um pouquinho mais de conhecimento, nós estamos mais conscientes da nossa responsabilidade aqui encarnados, que a gente estenda as nossas mãos para aqueles que ainda estão adormecidos e não querem acordar, não querem ver, se despertarem. Mas ele nos pede para que não esqueçamos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento, no levantamento, no despertar. É imprescindível, é necessário que saibamos improvisar. Aí ele nos fala que é indispensável que a gente saiba improvisar os recursos que são necessários para esse auxílio dos nossos afeiçoados, das pessoas queridas, ou não afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus, para aqueles que precisam ter esse despertar, esse acordar, né, vamos dizer. Não basta recomendar. Então não adianta só eu tentar recomendar, eu tentar mostrar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, ele vai se identificar com aquele instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento. Ele pede para que o aluno tenha o integral, né, o total conhecimento sobre a matéria, né, do que ele está explicando, só que sem antes ensinar-lhes a ler. Então ele compara aquela pessoa que exige muito do aluno, para que ele saiba, para que ele aproveite tudo que você está ensinando. Só que para isso, antes dele exigir do aluno, ele tem que fazer o quê? Ensinar ele a ler. Então, antes da gente cobrar do outro esse despertar, esse acordar para a vida, nós temos que o quê? Tentar ensinar ele qual o caminho certo ou errado. Primeiro a gente mostra. O que a gente faz com os nossos filhos, para quem é pai e mãe? A gente, enquanto é pequeno, a gente ensina o caminho. É o tal do aprender a ler aqui, ensinar a ler. Você ensina, você mostra o caminho. Passa valores morais, você passa valores de respeito ao próximo, né? de simplicidade, de humildade, valores éticos e morais. A partir do momento que você ensinou, depois você vai fazer o quê? Você pode até querer cobrar, mas aí vai depender dele. Primeiro a gente ensina, dá o exemplo, e depois, de alguma maneira, a gente tenta, a gente pede para que, de alguma maneira, eles mostrem que eles estão aprenderam, né, o caminhar. Só que tem um fator importante aí. Não adianta tudo isso se a pessoa não quiser seguir, não quiser aprender. Mas o nosso papel é dar a luz, é iluminar o caminho do nosso próximo. Aí, se ele vai seguir ou não, se ele quer, aí vai depender dele. Ele vai ter que assumir os seus próprios
passos, né? As suas próprias responsabilidades. Então Paulo nos diz: desperta, tu que dormes. Então ele nos dá um chacoalhão. Acorda, você que está aí parado, sem fazer nada. Os dias estão passando, a nossa existência está indo embora. O que você está fazendo? Acorda, já que você não está dormindo. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, se você acordar e quiser fazer alguma coisa, Deus vai te ajudar. Ele nunca vai nos desamparar. Mas primeiro tem que ter esse despertar, a gente tem que querer. Primeiro passo. A partir do momento que você já tem o conhecimento e quer fazer alguma coisa, aí Deus vai te mostrando e vai te dando as ferramentas. Vai te colocando pessoas, situações, para que você exercite essa vontade de ser importante, de ser fraterno com o próximo. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, o chamamento é acordar. Primeira coisa, que a gente tenha esse despertar de entender os porquês. E depois, tentar nos reerguer, tentar fazer a diferença na nossa vida. Aí é um despertar, é um chamamento que ele nos coloca, ele nos propõe, para que a gente seja a luz, o despertar do nosso irmão. Eu vou ler uma historinha do livro Pai Nosso, do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. É a necessidade da educação. No tempo em que não existia a locomoção fácil, lá atrás, quando era difícil, não tinha carro, era difícil se locomover aqui na Terra, um grande rei, ele simpatizou com um fogoso cavalo de cores claras. Então o rei simpatizou com um lindo cavalo que tinha as cores claras da criação da sua casa, que vivia ali no seu reinado. Mas ao desejá-lo para os serviços do palácio, foi informado pelo chefe das cavalariças: Majestade, este animal é vítima de muitas tentações. Basta que se movimente de leve, quer dizer, que você encoste ali de leve nele, para assustar-se e ocasionar desastres, quer dizer, ele era violento. Uma simples folha seca na estrada é razão para inúmeros coices. Ele era rebelde, arredio. O rei ouviu atencioso e afirmou que queria de todo jeito, ele ia remediar a situação. Ele estava interessado, então ele foi à luta. No dia seguinte, ele mandou atrelá-lo à enorme carroça de limpeza, onde o cavalo se viu tão preso que não pôde fazer outros movimentos, além daqueles que era necessário, dos movimentos necessários. Depois de algumas semanas, o monarca determinou que fizesse ele o duro serviço dos burros. Aí já pediu que colocasse esse cavalo no serviço que os burros faziam, transportando cargas pesadíssimas. A princípio, o animal se rebelava, dando coices ao ar livre e relinchando fortemente. Entretanto, foi tantas vezes visitado pelos gritos e pelos chicotes dos peões, quer dizer, ele recebeu tanto chicoteamento, tantos chicotes e gritos, e tantos fardos que ele suportou, que ao final de algum tempo era um modelo de mansidão e brandura, sendo colocado no serviço real com grande contentamento para o rei. Assim, então, ele fez uma comparação, acontece conosco na vida. Destinados ao trabalho da vontade de Deus. Então, nós somos destinados a fazer a vontade do nosso Pai, quer dizer, sermos caridosos, sermos fraternos. Que se vivemos entregue às tentações do mal, quer dizer, da ociosidade, daquela pessoa que não faz nada, desobedientes e egoístas, quer dizer, daquela pessoa que não segue o evangelho, que não quer de alguma maneira acordar e sempre deixando o egoísmo falar mais alto, o que acontece? Determina o Senhor que sejamos confiados à luta e à provação. Aí Deus vai nos confiar o quê? Vão vir as dificuldades e as provações, a dificuldade e o sofrimento, aos quais pouco a pouco nos ensinam a humildade e o respeito, a diligência e a doçura. Depois de passarmos pelos variados processos de
educação que é indispensável ao nosso burilamento, ao nosso aperfeiçoamento, seremos então aproveitados com êxito e segurança nos serviços gerais da bondade de Deus junto de nossos irmãos. É a mesma coisa. Deus nos coloca na vivência do dia a dia, mas enquanto nós não acordarmos para o real destino nosso aqui na Terra, nós não vamos levar aquela vida mais tranquila, porque nós precisamos desse despertar, desse querer aprender e evoluir. Mas que esse despertar não seja numa, 2, 3, não precisa de tantas encarnações, que seja em menos, que nós acordemos mais rápido para esse chamamento do nosso Pai Maior, que através da nossa vontade de querer ajudar o próximo, despertar para a solidariedade e a fraternidade, nós possamos encontrar o mais rápido possível a nossa felicidade, que todo mundo deseja e quer ser feliz. Então que a gente abra os nossos olhos e nos voltemos mais para o Pai da vida. Paz e luz a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, com bastante amor, carinho, e que a gente consiga levar ao nosso irmão todas as vibrações de carinho, de paz, de amor, de lucidez para todos os locais do nosso planeta Terra, para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para todos os países que estão passando por dificuldades, por um caso difícil que a gente possa conhecer, e vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.